Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro do profeta Joel. É um livro de apenas 3 capítulos, mas ele tem uma mensagem poderosa. E para que você não perca nenhum detalhe, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação de slides, então acompanha comigo. Vamos lá, compartilhando aqui. Então, Joel, né, o profeta. Então, para que você não perca nada de vista, né, qual é o conteúdo deste livro? Então, uma praga de gafanhotos devastadora estabelece o palco para uma convocação dupla ao arrependimento. Ao que Deus responde promessa de misericórdia e derramamento do Espírito com um dia de juízo sobre as nações. Então nós temos esse profeta Joel que tem essas visões, esses oráculos, né, sobre o dia do Senhor. ênfase, o dia iminente de Deus, do Senhor, um dia de juízo e de salvação. Deus castiga aqueles que ama e esse castigo chama o seu povo ao arrependimento. O Deus de Israel mantém a aliança ao demonstrar misericórdia por seu povo, né? Deus é soberano sobre todas as nações e julgará os que não demonstraram misericórdia por seu povo. Então, o livro vai dar ênfase a estes conteúdos. Mas antes da gente partir para o livro, quem é o profeta Joel? Né? Então, Joel, ele é desconhecido fora do contexto dele, ou seja, você não vai ver menções dele em outras passagens, né? Sua preocupação com Judá e Jerusalém, ou seja, ele tem uma grande preocupação, sugere que ele era do Reino do Sul, tá? Nós também sabemos que ele era um grande estudioso das Escrituras, porque nos livros dele ele faz muitas menções a outros profetas e a outros livros bíblicos, né? Então ele tinha acesso a um grande repertório aí. Data da atividade profética dele, nós não temos certeza, mas talvez seja perto ali de 590 a.C. ou até 500, tá? Então, nós temos aí essa janela de tempo, não temos como precisar. Algo muito importante quando você for ler o livro de Joel, que o livro de Joel, ele tem ali algumas questões que é legal você observar, tá? Então, o livro são 3 capítulos, mas tá? Mas ocorrem ali 4 cenas, tá? E essas cenas, elas se relacionam entre si, tá? Então nós temos para cada capítulo ali o ponto A e o ponto B, ou seja, sempre vai se apresentar uma maneira de um juízo, né? E depois uma convocação ao arrependimento, ou seja, esse capítulo é dividido, né, em 2 partes. Mas nós temos as cenas. Então tem a cena A e tem a cena B, tá? Então, em alguns você vai observar o seguinte, que a cena A3 se relaciona com a cena 1A. A cena ali, né, a cena 2A se relaciona com a cena 4A. Então, no momento em que você estiver lendo o livro, em alguns momentos, para um pouquinho a sua leitura, retoma, porque daí você vai observar esta estrutura no livro, tá? Então, só repetindo, são 3 capítulos, 4 cenas. Cada capítulo vai estar dividido entre cena A e cena B, tá? E essas cenas se relacionam, tá? Mais para frente aqui na nossa aula, você vai ver exatamente como é feita essa divisão, porque nós vamos passar capítulo a capítulo, aproveitando que este livro, ele é um livro curto e a gente consegue fazer aqui isso no nosso tempo, tá? Então, já indo direto ao ponto. Então, a cena 1A, tá? É a praga de gafanhotos.
Então veja só o que o livro diz. Vamos ler na íntegra. A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel. Ouçam isto, anciões, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Veja que aqui ele faz uma referência. Será que praga de gafanhotos é a primeira vez que aparece na Bíblia? Creio que não. Contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedouros de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa, inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando prantos e seus galhos. Joel 1, de 1 a 7. Mas se a gente retornar no livro de Êxodo, capítulo 10, nós vamos ver a praga do Egito. E aqui, nessa descrição extensiva de como é essa praga, né? Essa praga ela vem e ela vai contra um inimigo de Israel. Vai contra um inimigo da nação escolhida por Deus. Mas aqui no livro de Joel é diferente. Essa praga ela vai para Israel. Então, observem isso, né? Aqui eu vou deixar a passagem para vocês, né, sobre a praga do Egito, mas eu imagino que todos aqui lembram muito bem como é que foi essa praga. Então, aqui o ponto é: Israel está mais uma vez sobre juízo. Só que veja, dessa vez o juízo vai ser implacável. Nessa mesma cena, temos a parte B, que é uma convocação ao arrependimento, né? Ou seja, ainda no capítulo 1, na segunda parte desse capítulo. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto. Ofertas derramadas foram supridas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Com uma destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso ele virá. Então, primeiramente, o juízo, segundamente, convocação ao arrependimento. Partimos aqui então para a cena 2. O exército invasor. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Tragam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Então, um outro oráculo, né? Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens e negridão. Assim como a luz, a aurora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu. Ninguém se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Então aqui não são mais gafanhotos, é um exército. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como um jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria, atacam galopando. Com um barulho semelhante ao dos carros, saltam sobre os cumes dos montes como um fogo crepidante que consome o restolho. Com um exército poderoso, posição de combate. Diante deles, povos se contecem,
angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Observe que aqui nesse texto tem um momento que ele menciona um jardim no Éden, ou seja, aquilo que era. E esse exército ele vai passar e nada vai sobrar. Então, essa alusão ela é interessante, por quê? Porque é como se nesse dia nada vai sobrar. Nada. Num segundo momento, né? Ainda no capítulo 2, nós temos a cena B, que novamente é uma convocação ao arrependimento, tá? Então, agora, aqui, no primeiro ato, era um- uma nuvem de gafanhotos, agora e uma convocação ao arrependimento, agora é um exército e uma convocação ao arrependimento. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Aqui eu quero ressaltar um ponto muito importante, tá? Nessa cena existe uma grande ênfase para rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia desgraça. Então, veja só. Os hebreus, eles tinham por essa característica, né, ser bastante dramático. Então, rasgar as vestes, colocar cinza na cabeça, fazer todo aquele negócio. Mas muitas vezes essa cena toda era um drama. Porque o arrependimento genuíno para o Senhor significa obediência, né? Então, sabe quando você vai lá no seu momento, ora, chora, se descabela, né? Fica todo ali, né? Com a cara inchada de tanto chorar, mas no dia seguinte tá fazendo besteira de novo? Pois então, não é isso que Deus quer. Deus quer que você pode chorar, pode se arrepender, mas se esforça para obedecer. A verdadeira, a verdadeira declaração de arrependimento vem com o comportamento, né? É a mesma coisa. Se o seu filho ou o seu cônjuge lhe pedir perdão, ele pode chorar, pode se derramar, mas se você vê que dali a pouco ele continua fazendo aquele mesmo erro, você vai ficar bastante chateado. Então, o que você espera? Que o arrependimento venha com mudança de comportamento, né? Pode chorar, pode fazer seu escândalo, mas muda o comportamento. Não adianta chorar e continuar a mesma coisa. Então aqui nós temos a cena 3, né? A promessa de abundância. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e sua podridão sucumbirá, o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, pois ele dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as chuvas de outono e as de primavera. As eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram. Respondendo lá ao capítulo. Primeiro, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então veja, aqui a cena 3 há
começa a responder a questão anterior que foi colocada do gafanhoto e do exército. Cena 3b, a promessa do Espírito. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, o nome de Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aqui temos agora a cena 4, o juízo final das nações. Então aqui nós partimos, né, para o último capítulo do livro. Que é que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo por algo que lhes fiz? Se estão querendo vingar-se de mim com agilidade e rapidez, me vingarei do que vocês têm feito. Vocês venderam o povo de Judá e de Jerusalém aos gregos, mandando-os para longe de sua terra natal. Aqui, tudo o que Deus vai falar é sobre a soberania dele, sobre o quanto ele irá colocar juízo sobre essas outras nações que praticaram um mal contra Judá. Ou seja, é Deus se colocando como soberano. Diga ao fraco: sou um guerreiro, venham depressa. Vocês, nações vizinhas, reúnam-se ali. Faça descer os teus guerreiros, ó Senhor. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Aqui, né, mais puxando para a parte final do livro, né, a cena 4, né, ou seja, lembra que eu falei para vocês, 3 capítulos, 4 cenas, né, então cada cena, parte A e B, né, então aqui, cena 4, parte B, bênção futura. Naquele dia, né, os montes gotejarão vinho novo. Das colinas, maná, leite, os ribeiros de Judá terão água corrente. Uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias. Vejam que anteriormente era dito que o vinho novo ia se afastar da boca. E aqui gotejarão vinho novo. Mas o Egito ficará desolado. Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, cuja terra derramaram sangue inocente. Por fim, aqui, Judá será habitada para sempre e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Então, meus caros irmãos, este foi o livro de Joel, um livro com uma composição bastante diferente dos demais livros. Nós vemos que em nenhum momento Joel fica aqui falando dos pecados, acusando Israel, mas ele apresenta esses oráculos. Tais oráculos que apresentam partes de juízo, quanto chamado ao arrependimento, quanto no final ali uma declaração de esperança, ou seja, que Deus trará e restituirá tudo no fim, né? Então, este livro, apesar de pequeno, tem uma mensagem poderosa. Meus caros irmãos, essa foi a aula sobre o livro de Joel,
Uma boa semana para vocês. Que Deus os abençoe e bons estudos.